Olá, senhora Beatriz, tudo bom? Vamos lá, fazer a nossa revisãozinha, que tem algumas coisas a mais aqui. Começando aqui pela questão da passagem, né, para o closet, com as medidas, né, que o Geraldo teve aí, né, não pude estar presente nesse primeiro momento, mas depois eu pretendo passar também. Eu fiz a disposição aqui para mostrar a senhora alguns detalhes. O Geraldo comentou, né, e eu achei bem válido aquela ideia da senhora de a gente aproveitar esse dente para a gente mascará-lo, né, e fazer o sistema. É bacana. O que a senhora acha da gente matar, inclusive, o dente em si, para de repente a gente alinhar com esse portal? Porque acontece, aqui, o lado esquerdo, a gente tem mais ou menos aqui uns 77. Na direita, se a gente for aqui até o dente, a gente vai ficar ali com 59. Se viermos até o limite, né, ali do portal, a gente fica com quase 77 também, né? Mais ou menos ali, né? 1 centímetro de diferença. Então, assim, ficaria mais harmônico, né? Os dois espelhos do mesmo tamanho. Dá pra gente fazer assim, ou também dá pra gente pegar os... Deixa eu até pegar aqui. E fazermos assado. Calma aí. Que aí a gente muda as linhas, né? Pegaremos esse cara, deixa ele ali. E esse aqui a gente pega e estica. Deixa eu só jogar um pouquinho aqui pra fora. Deve ter alguns barulhinhos aí que eu tô perto da rua. Tem uma turma aqui ao lado também. Então daria para fazer dessa forma. Dessa forma fica talvez até mais tranquilo, por causa do tamanho das peças. As peças são muito grandes, né? Na parte do espelho. Eu tinha imaginado a gente usar uma espessura, mas é bem possível que a gente tenha que usar outra, porque vai ficar bem grandão. Mas isso aí é algo mais da nossa parte da instalação. Só botar aqui, conforme eu estou conversando, que a senhora tem depois uma ideia para criticar. Que lá, dessa forma, essas duas laterais aqui, elas ficam harmônicas. Aqui não dá para fazer inteiriço, né? Porque é muito grande e não vai dar para entrar, né, no elevador, nem acesso a uma peça dessa. Essa peça de piso-teto, caso a senhora opte por fazer de piso-teto, né, aqui, essas duas regiões, essa linha aqui está aparecendo, mas ela não existe na verdade. Vou deixar assim, pronto. Vou ter que ver como é que é o acesso depois, né? E questão de elevador. Porque é uma peça muito grande e não pode dar errado. Porque como vai estar possivelmente já com o vidro colado, aí vira uma tormenta. Contudo, o que acontece? O Geraldo comentou na altura aqui do rodapé, né? Parece que o rodapé da senhora ele é aquele rodapé mais alto, né? Então a gente poderia aproveitar essa altura do rodapé, né? Instalar o sistema, instalar todo mundo. A gente faz um rodapé também aqui em marcenaria, né? Em MDF. E a gente coloca. E essa diferença aqui, diferença não, né? Esse acabamento do próprio rodapé, a gente utiliza para a gente ter uma folga aqui, para poder encaixar as peças. Porque quando está com vidro, a gente tem que ter uma folga maior do que de costume, para a gente ter como ajustar aqui, né? O encaixe das peças. Mas enfim. E aqui permanece a questão da porta de correr, né? Para o acesso, tá bom? Depois a senhora me fala o que achou dessa ideia, de repente a gente estender até aqui, né? Literalmente cobrir, né? o dente. E essa questão do espelho, a senhora prefere piso-teto, ou se a gente pode fazer assim, uma peça grande, né? Na horizontal, duas peças, 3 peças na verdade aqui, né? Uma da lateral aqui, onde a porta entra, a porta propriamente dita, e uma outra
peça, né? Que é o fechamento, né? Essa peça, essa parte que é fixa. Indo para o banheiro, a gente pode utilizar, né, o espaço completo, né? Acho que era essa a ideia inicial da senhora. Inclusive aqui, né, eu não pus, mas a senhora pode considerar o espelho. É um armário bem grande. Opa, só botar uma peça aqui para dizer que existe o espelho. Logicamente o espelho é de ponta, é toda a porta, né? Deixa eu só aplicar aqui. Pronto, depois eu ajusto aqui, mas enfim. Para fim aqui são as duas portas de espelho. E esse armário fica muito grande. Muito grande. Inclusive é bem parecido com o que a gente fez lá no seu Márcio. Aqui a gente normalmente deixa um vão um pouco maior para, né, itens, sei lá, enxaguante bocal, né, itens que são altos. E o resto a gente distribui, né, espaçamento. Por exemplo, esse aqui normalmente eu deixo com uns 30 e pouquinho. Esse está com 30. E aqui entre prateleiras está com... Calma aí. 21 centímetros. Então, ele é um armário... Vou tirar a porta aqui. Ele é um armário gigante, muito grande. Inclusive, a ideia é reforçar aqui na estrutura dele, onde vai apoiar as portas, porque essa porta vai ficar bem pesada, né? Tanto o MDF e o vidro, né? Ela vai ficar pesadinha. Um ponto de atenção é esse aqui, né? A gente fez a desenho da marcenaria de forma a cobrir aquele vão, né, de alvenaria que tem no nicho, né, na própria parede. Então a marcenaria cobriria tudo isso. Contudo, eu reparei que para a gente cobrir, a marcenaria vai ficar muito rente à torneira. Então, pode ser... No caso dessa torneira aqui, ela não teria tanto problema, porque ela faz essa curva para frente. Mas ela está na altura dessa pedra, da pedra não, né, da torneira da senhora, né? Ela vem aqui, né, 31. Essa altura aqui. E ficaria muito próximo aqui da marcenaria, né? De repente o acesso aqui no dia a dia pode ser que não seja tão legal. A gente poderia fazer a marcenaria e testar na hora. Se perceber que não ficou legal o acesso, etc e tal, a solução seria fazer um furo em alguma outra posição, talvez aqui ou aqui, né? Opa. Aqui. Girava ela, né? E o furinho que usasse aqui da serra copo, pegava ele e já botava aqui, né? Onde ficaria o furo aberto. E faria calafetagem, não iria aparecer. Ainda mais por causa da posição da cuba, né? A cuba ia omitir, né? Ocultar isso aqui. Mas, de novo, só se ficasse ruim, porque pela imagem, nas fotos que a gente já trocou, inclusive o Geraldo trouxe até algumas fotos também. A minha questão é essa aqui, que ficaria muito rente aqui a posição, né? A posição não, o que teríamos de distância da marcenaria para a torneira. Contudo, como o acesso à torneira é aqui pela frente, né? Ela é só para um lado ou para o outro, talvez fique até tranquilo, porque essa marcenaria ela não é muito grande, né? Ela não é muito profunda, nem é interessante que seja, né? Os itens normalmente de banheiro são pequenos, tal. Então, o mais fininho possível acho que seria o ideal aqui, a gente não ter o mínimo problema com a torneira em si. Então, esse é um ponto que eu queria que a senhora avaliasse, né? A ideia seria não ir com o armário até o teto inicialmente, porque ele já está muito grande para um padrão de armário de banheiro, porque, de novo, eu estou usando o nicho da parede como referência, quero cobri-lo por completo. Essa é a questão. E de repente até, digamos assim, permitir que esse armário ele tome algum refresco, né, vamos dizer, para a questão de umidade. Tem algum espacinho às vezes também interessante. Aqui na parte inferior eu não desenhei, mas eu estou com a ideia, se a senhora achar interessante e tivermos algum ponto de elétrica próximo, a gente poderia botar um LED aqui na parte inferior.
deixa de repente um interruptor discreto, ou se já tiver alguma pré-instalação, né, de elétrica aqui na região. Deixa eu só puxar aqui uma linha para ficar como referência. Que aí dá pra... Pronto. Que aí aqui ficaria, né, um LEDzinho discreto, né, pra iluminar, enfim, né. E é bom que dependendo da noite, né, só para vir ao banheiro e tal, nem precisa acender, né, a luz principal do ambiente. Esse LEDzinho aqui já, pô, faz milagre, fica bem legal o efeito. Então, é uma opção. Se a senhora achar interessante, a gente pode adotar. Aqui na parte da sala, eu fiz duas opções. Duas não, né? Esse aqui eu já havia apresentado à senhora, que na verdade é o projeto inicial, né? Que a senhora já possuía, que é o rack, né? Só a parte inferior, com portinholas, né? De correr. E eu acabei, né, pegando e fazendo um outro modelo. É mais ou menos a mesma pegada de madeirado, né? Mas ele tem aqui, né, de certa forma desconstruído aqui a simetria, né? Aqui são 3 portinhas de abrir, né? Porta de giro, convencionalmente. A gente pode usar, pode não, né? A gente usa dobradiça para amortecedor. Aqui 2 gavetinhas, sem puxador também, né? Só dá aquela empurrada para a gaveta que ela pula, ou dá um chute na gaveta, né? Eu gosto dessa do chute, dá um chute na gaveta, a gaveta abre. Faço isso muito quando é gaveta baixa, como essa aqui vai ficar. E aqui, esse nicho, né, vamos dizer assim, aberto, a gente deixa para colocar os itens aqui, né? Que aí o tampo da bancada fica livre. A gente pode deixar aqui, né, alguns pontinhos, né, para acesso de energia, né? Um serra-copo aqui. Que aí dispõe os itens aqui, passa a energia, né, por dentro do rack. Se achar conveniente, dá para jogar um LED por debaixo do rack. Enfim, tô falando só para a gente tentar exaurir aí as possibilidades, né? Gastar todas as possibilidades possíveis. E a senhora vai dizendo que acha conveniente, o que não é interessante. Eu faço só o pente fino, né? Agora dos finalmente. E rodo de novo o nosso orçamento para atualizar, né, essas questões de medida e materiais. Tá bom? Desculpe só a demora, eu queria ter feito um pouquinho mais acelerado, mas eu tive alguns contratempos. O fim do ano a gente já está em 2024 com muita coisa aqui da marcenaria, por causa da questão de fim de ano, recesso da indústria, etc. Mas tá bom? Depois a senhora me diz o que achou. Um forte abraço.